Olá, bem-vindo ao Grupo Educacional Filadélfia. Aqui é o professor Alfredo Kiner. Nós estamos aqui para uma aula do curso de Relações Interpessoais no Trabalho. Nós vamos ver nesse curso alguns pontos ou alguns tópicos, inicialmente sobre os princípios do relacionamento humano. Vamos ver também sobre personalidade. Vamos conhecer um pouquinho da motivação, da comunicação corporativa, dos grupos e equipes, sobre liderança, sobre administração de conflito e habilidades de negociação. Vamos iniciar pelo nosso primeiro item, que são os princípios do relacionamento humano. Conviver é, inicialmente, viver com. Consiste em partilhar a vida, as atividades, com as outras pessoas, com os outros. Em todo grupo humano existe a necessidade de conviver, de estar em relação com os outros indivíduos. Além disso, a convivência também formativa, nos muda, nos modifica, pois ajuda no processo de reflexão, interiorização pessoal e autorregulação do indivíduo. O homem, o ser humano, começa então a ser pessoa quando é capaz de relacionar-se com os outros, quando se torna capaz de dar e receber, e deixa o egocentrismo dar lugar ao alterocentrismo. Então, a capacidade de estabelecer numerosas pontes de relacionamento interpessoal é considerada pelos estudiosos do comportamento como um dos principais sinais de maturidade psíquica. Pelo fato de vivermos em sociedade, oferecemos aos outros uma imagem de nós mesmos. Assim, como formamos conceitos sobre cada uma das pessoas que conhecemos, ou seja, cada um de nós tem um conceito das pessoas que conhece, e cada uma delas tem um conceito de nós também. De acordo com José Fritzen, a sociabilidade e a socialidade são as duas formas básicas de estabelecer relação com o meio. Inicialmente, a sociabilidade faz parte da natureza humana. É a necessidade de comunicação ativa e passiva que se manifesta no indivíduo desde o seu nascimento. Já por sua vez, a socialidade vai depender das circunstâncias, do ambiente, do nível de participação da pessoa em nível social, de relação, na família, na escola, no trabalho e assim por diante. Vamos identificar, então, alguns tipos de grupo. Alguns tipos de grupos podem ser caracterizados de acordo com os objetivos de seus membros. Por exemplo, um grupo de treinamento. Ele tem ênfase no aprimoramento das habilidades, em assuntos de discussão não definidos. É um processo de desenvolvimento e visa a aprendizagem. Ou seja, de maneira geral, um grupo de treinamento ou desenvolvimento visa auxiliar seus participantes a imprimir mudanças construtivas em seu eu social, através da análise das experiências presentes e imediatas. Podemos também configurar um outro tipo de grupo, como por exemplo, um grupo de terapia. Ela vai ter sua ênfase no trabalho interior. Os seus membros, geralmente com problemas de comportamento ou mesmo de relacionamento. Razões íntimas que analisam por que a pessoa age de certa maneira. E análise do porquê, os problemas íntimos que tolhem a atuação do indivíduo em grupo. Então, dessa forma, um grupo de terapia trabalha com indivíduos com problemas de ajustamento, levando-os a descobrir seu eu íntimo e trabalhando com aqueles problemas que inibem o comportamento normal do indivíduo em grupo. Podemos também identificar outros grupos, por exemplo, um grupo de ação. Um grupo de ação nasce da necessidade de colaboração com os outros, nas decisões, no planejamento de certos tipos de trabalho que não podem ser executados individualmente. Então, o objetivo é a produtividade coletiva. Exemplo, grupos de mutirão, campanhas humanitárias e assim por diante. De modo geral, os indivíduos entram em determinado grupo para satisfazer a duas classes básicas de necessidade, de aprender e de atuar com os outros.
Embora haja predominância de uma ou outra necessidade, não é possível falar em grupos puros, ou seja, de aprendizagem, ou seja, de ação. Sempre temos os dois focos, sempre temos os dois objetivos, de aprendizagem e de ação. Temos também o grupo de trabalho ou de tarefa. Este, por sua vez, tem ênfase na tarefa. Ele, então, visa a solução de problemas. Preocupa-se com a execução e tem objetivos e metas finais definidos. Quando se fala de grupo de trabalho ou de tarefa, se refere a grupos pequenos e restritos, destinados a resolver problemas ou a executar tarefas. Há nesse tipo de grupo comportamentos, atitudes, interações e motivações funcionais que o distinguem de um grupo de formação, por exemplo. Para que o grupo funcione com a competência necessária para executar a tarefa, é preciso que seus elementos atinjam um mínimo de maturidade social, aptidão que os leve a se integrarem e capacidade de desenvolver comportamentos de lealdade para com seus companheiros de equipe. Segundo o autor, Spector, um grupo de trabalho é a união de duas ou mais pessoas que interagem umas com as outras e dividem algumas tarefas, visando objetivos interrelacionados. O conceito de papel subentende que nem todas as pessoas de um grupo têm a mesma função ou propósito. Seus encargos e responsabilidades são diferentes. Os papéis começam a ser delineados no grupo com a distribuição de tarefas e a assunção de papéis informais. Os papéis ou personalidades desse grupo, das pessoas que fazem parte desse grupo, então acentuam-se, principalmente quando o indivíduo não é aceito pelo grupo e utiliza mecanismos de regressão, como, por exemplo, a agressividade, ou do colaborador, ou alguém que é mimado, ou o chorão, o resmungão, aquele retardado que não entende, ou do sonolento. À medida que esses papéis forem se diluindo com a interação e atividade, se dirigirá cada vez mais para a tarefa. Quando se verifica a aceitação incondicional, recíproca e individual pelo líder, o grupo começa a integrar-se e então aparecem os chamados papéis sociais. No caso, o reforçador, o mediador, o informador, o opinador. O líder, oportunamente, exercerá cada um desses papéis e dará oportunidade para que cada um possa também desempenhá-los, estabelecendo um clima de grupo cooperativo e solidário. Grupo versus equipe. Existe apenas uma única pergunta-chave a fazer a si próprio quando estiver tentando decidir se o grupo constitui ou não uma equipe. Será que todos os membros do meu grupo compartilham, pelo menos, de um objetivo que só pode ser atingido pelo esforço conjunto de todos? Pense em um grupo de trabalho. Há algum objetivo comum? É preciso que todos nós trabalhemos em conjunto para poder alcançá-lo? Caso a resposta seja afirmativa, esse grupo caracteriza-se como uma equipe. O objetivo ou objetivos comuns são a diferença entre um grupo e uma equipe. Assim, dentro de uma organização existem diversas equipes e diversos grupos, e a qualquer momento cada um de nós pode pertencer a vários grupos ou várias equipes. Você pode, por exemplo, fazer parte de um grupo de pessoas que compartilhem o mesmo escritório, saiam para almoçar na mesma hora, mas também de um grupo que esteja disponível para certos tipos de trabalho em períodos complementares. Talvez você pertença a uma equipe que desenvolve um projeto e de uma equipe de especialistas que executa tarefas especiais para a empresa. Vamos ver agora as fases de desenvolvimento de um grupo. O desenvolvimento de um grupo de tarefa passa por fases em sua meta de integração, que acontece quando se constitui num todo, ou seja, numa gestalt, numa prática, na união de seus elementos. Há 3 fases a serem consideradas. A primeira fase dos indivíduos num grupo é a individualista, ou seja, no início, os elementos do grupo tendem a se autoafirmar como indivíduos, como decorrência da necessidade de aceitação. Quando as pessoas se conhecem melhor,
passam a aceitar-se reciprocamente. A segunda fase é a fase de identificação. Nessa etapa, o grupo começa a fragmentar-se em subgrupos, que surgem essencialmente nos momentos de decisão, reunindo pessoas que compartilham ideias e apreensões e outras cargas emocionais. E, na terceira fase, nós aí então teremos a integração, ou seja, quando os indivíduos se sentirem aceitos e tiverem certeza de que suas decisões serão levadas em consideração. O grupo começará a integrar-se, sendo alguns critérios altamente significativos para esta integração. Vamos ver alguns deles. Primeiro ponto, a comunicação autêntica. Quando os membros já estabeleceram uma linguagem comum, a comunicação hierarquizada de subordinação cria um grupo, bloqueios e filtragem, gerando mal-entendidos, conflitos de prestígio, decorrendo daí uma integração artificial e comprometida. Por isso, primeiro foco da comunicação autêntica, ou seja, a confiança na comunicação. Outro elemento interessante e necessário para a integração é o alto grau de coesão. O que é isso? O grupo se torna coeso quando os elementos estão capacitados a participar integralmente das atividades do grupo, surgindo o sentimento de pertencer a esse grupo ou de pertença. Os grupos nas empresas. Dentro de uma organização, é a divisão do trabalho basicamente responsável pela formação do grupo. Entre as características básicas do grupo encontram-se metas, coesão, normas e acordo. A meta principal e formal do grupo será derivada de metas formais da organização. A participação no delineamento dessas metas resulta em aumento de motivação. Vamos ver algumas características dos grupos nas empresas. O primeiro elemento são as normas. O que são as normas? São regras informais ou padrões de conduta segundo as quais o grupo se desenvolve e aos quais se espera que os membros adiram ou façam parte. Outro elemento são os grupos formais, que são os criados pela própria organização formal. Eles podem ser permanentes ou temporários, como, por exemplo, um grupo de tarefa. Surgem também, como outro elemento, os grupos informais. Esses vão surgir espontaneamente. Podem ser verticais ou horizontais. Os verticais são alianças recíprocas entre pessoas formalmente desiguais. E os horizontais cruzam as linhas departamentais dentro de uma organização e de uma empresa. Assim, as normas são regras de comportamento informais aceitas pelos membros de um grupo de trabalho, podendo englobar desde a vestimenta até a forma de falar, de se comportar na organização. As normas podem ter grande influência no comportamento individual e a determinação de objetivos é uma boa forma de fazer com que os grupos adotem normas consistentes com o bom funcionamento da organização.